tarde, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as consequências do retorno do El Niño para o território brasileiro. Então, diversos institutos de meteorologia do mundo estão indicando uma possibilidade crescente do fenômeno do El Niño retornar no segundo semestre de 2023 ou até mesmo a partir do final do outono desse ano. Então, nós vamos abordar as consequências desse fenômeno para o território brasileiro. Lembrando que existem algumas aulas aí no canal Geogênio falando sobre o El Niño, a Laninha e as suas consequências. E sendo assim, eu espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos começar o nosso encontro mostrando essa imagem do nosso planeta, onde é possível perceber essa faixa vermelha no entorno da linha do Equador, no Oceano Pacífico. Então, essa faixa avermelhada representa águas mornas. Sendo assim, o El Niño nada mais é do que um fenômeno que resulta do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental. Então, por que acontece esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção central e oriental? Esse aquecimento anormal está relacionado à dinâmica de circulação atmosférica, ou seja, nada mais, nada menos do que a mudança na direção dos ventos. Lembrando que, em condições normais, os ventos aqui nessa região equatorial sopram de leste para oeste, e dessa forma, essas águas mais aquecidas são deslocadas não só para o Pacífico Central, assim como para o Pacífico Ocidental, atingindo a costa da Austrália, o sul-sudeste da Ásia, o que permite a entrada das águas frias procedentes da corrente de Humboldt aqui na região equatorial do Pacífico Oriental. Então, mas de tempos em tempos, o que acontece? Não existe um padrão definido que fique bem claro na cabeça de vocês, mas de tempos em tempos, os ventos mudam de direção. Então, os ventos de superfície passam a soprar de oeste para leste. E na medida em que isso acontece, essas águas mornas vão sendo empurradas de encontro ao continente americano, gerando esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção oriental, aqui não só nas imediações da linha do Equador, mas também essas águas mornas se projetam pela zona tropical litorânea do Peru e até mesmo para a zona tropical litorânea do Chile, que são áreas costeiras normalmente banhadas por águas frias da corrente de Humboldt. Então, na verdade,
esse fenômeno do El Niño está intimamente relacionado à circulação atmosférica. E é preciso que você entenda também um outro aspecto, que os ventos sempre sopram de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão atmosférica. E quanto for maior a diferença da pressão atmosférica entre um anticiclone, que é uma área dispersora de ventos, e um ciclone, que é uma área receptora de ventos, maior será a velocidade. E nesse caso, quando esses ventos de superfície estão soprando sobre o mar, maior será também a velocidade de deslocamento dessas águas mornas, o que vai, consequentemente, determinar não só uma alteração dos padrões da temperatura da água do mar, assim como irá determinar alterações nos padrões gerais do clima ou dos climas no nosso planeta como um todo. Isso quer dizer que o El Niño, assim como a Laninha, geram inúmeras consequências, ou seja, anomalias climáticas em diversas partes do mundo. Então, para que vocês melhor compreendam essa questão, vamos aqui. Deu uma travadinha aqui, só um minuto. Só um minuto que deu uma travada aqui. Deixa eu abaixar aqui, meu Deus do céu. Agora vai. Isso. Então, aqui nós temos as condições de El Niño. Aqui essa representação, esse desenho do NOAA, que é o principal serviço de previsão do tempo lá dos Estados Unidos, né, mostra a célula de Walker. Então, por aqui a gente pode ver. BP significa baixa pressão, AP significa alta pressão. BP é uma área ciclonal, AP um anticiclone. Então, aqui nós temos as condições ideais para a formação do El Niño. Então, o que você vai perceber? Que nós temos o aumento da pressão atmosférica, repare aqui o continente asiático, repare aqui a Oceania. Então nós temos o aumento da pressão atmosférica na região do Pacífico Ocidental e uma redução da pressão atmosférica na região do Pacífico Central e também do Pacífico Oriental. Então essa seta aqui indica o quê? Que os ventos de superfície agora estão soprando em direção ao continente americano. Então, na medida em que essa pressão atmosférica aumenta ali no Pacífico Ocidental e essa pressão atmosférica diminui no Pacífico Oriental, nós temos o aumento da velocidade do fluxo de ventos que sopram em direção ao continente americano, deslocando as águas mornas, que nesse caso aqui estão representadas nessa cor marrom, caramelo. E isso é que vai determinar o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato aqui, ó. Você tem um outro centro de alta pressão. Agora, esse centro de alta pressão, ele se posiciona mais ou menos em áreas da Amazônia Oriental e também, em certas ocasiões, em áreas do próprio sertão nordestino. Isso também vai implicar na redução das chuvas nessas duas áreas, que constituem uma das consequências do fenômeno do El Niño no território brasileiro. Então vamos lá. Aqui nós temos, por exemplo, os impactos do El Niño no Brasil. Então, o sertão nordestino, por exemplo,
o que você vai ter aqui? Esse aqui é o mapa da seca do sertão nordestino em 2016. Nós tivemos um fenômeno do El Niño, onde na cor mais escura nós temos uma seca excepcional, nessa cor vinho. Ou seja, por que que quando o El Niño se manifesta, o interior do Nordeste ele fica mais seco do que normalmente é, uma vez que essa região está sob o domínio do clima tropical semiárido? É porque aqui se forma um centro de alta pressão atmosférica, ou seja, um anticiclone que nada mais é do que uma área dispersora de ventos. Então a presença desse centro de alta pressão atmosférica sobre o sertão nordestino vai inibir a entrada de umidade procedente do Oceano Atlântico, e há de se destacar um outro aspecto. Quando a pressão atmosférica aumenta, o ar ele passa a exercer o movimento de descida, subsidência. Ora, se o ar está exercendo um movimento de subsidência, consequentemente, ele vai inibir a formação de nuvens de chuva, e um detalhe, vai provocar a formação de cúpulas de calor ou domos de calor sobre a área onde esse centro de alta pressão atmosférica está atuando. Então, quando o El Niño se manifesta, além de você ter uma redução muito grande do índice pluviométrico sobre o sertão nordestino, há de se destacar que as temperaturas também ficam bem acima das médias apuradas para a região, gerando secas que muitas vezes podem se prolongar por alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos, causando enormes prejuízos ao setor agrário, que é o setor que gera a maior parte, né, das riquezas produzidas no sertão. A agropecuária é a principal atividade econômica do sertão. Aqui nós temos uma imagem, né, de esqueletos de animais de criação mortos na seca de 2016 no sertão. Na verdade, foi uma grande quantidade de bois, vacas, cavalos, cabras que morreram em função dessa gravíssima seca que atingiu o sertão nordestino. Uma outra consequência, né, que nós podemos destacar são as chuvas torrenciais que ocorrem lá no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas chuvas torrenciais também pegam parte da Argentina, parte do Uruguai, parte do Paraguai. Mas por que que quando o El Niño se manifesta, nós temos chuvas torrenciais nessa faixa do território brasileiro? Há de se destacar que quando o El Niño se manifesta, nós temos, né, um corredor de umidade que ganha força e que se desloca da Amazônia Ocidental em direção ao sul do Brasil. Esse ar quente e úmido procedente da Amazônia, ele vai se encontrar com ar frio e úmido derivado da massa polar atlântica. Então, as frentes frias procedentes do sul do continente, ao se depararem com esse ar quente e úmido procedente da Amazônia, irá criar as condições atmosféricas ideais para a formação das chamadas supercélulas, que são grandes nuvens do tipo cúmulos-nimbus, responsáveis por chuvas torrenciais acompanhadas de muita descarga elétrica, rajadas de vento, precipitação de granizo e por aí vai. Então, o El Niño ele vai causar severos ou enormes prejuízos, não só ao setor agrário, sendo responsável pela quebra das safras agrícolas, assim como inundações dos rios, assim como destruição de pontes, queda de barreiras, inundações nas cidades
E normalmente o El Niño ele gera prejuízos de milhões e às vezes bilhões de reais nos estados sulistas do Brasil, em função dessa sequência de sistemas de tempestades que se formam por ocasião do fenômeno do El Niño. Então, toda vez que o El Niño se manifesta, nós temos essa condição climática que a gente considera prejudicial em vários aspectos, não só a economia, como também por inúmeros transtornos que gera nas cidades, nas famílias, enfim, queda da arrecadação de impostos, prejuízos materiais, prejuízos econômicos e por aí vai. Uma outra consequência do El Niño é a redução das chuvas na Amazônia Oriental. Então, por que isso acontece? Porque os rios voadores ficam mais fracos. Mas por que esses rios voadores que se formam aqui no Atlântico, eles perdem força por ocasião do El Niño? Ora, os rios voadores, eles são alimentados pelos ventos de leste. Então, quando o El Niño se manifesta, o que você tem ali nas imediações da linha do Equador? Os ventos soprando de oeste para leste, uma inversão no sentido dos ventos. Então, essa inversão nos sentidos dos ventos não só inibe a entrada do ar úmido procedente do Oceano Atlântico, que é o ar úmido que gera os chamados rios voadores, assim como enfraquece a atuação da massa equatorial atlântica, que exerce forte influência na Amazônia Oriental e no Nordeste Setentrional. Então, isso acaba contribuindo para a redução das chuvas na Amazônia Oriental, e essa redução das chuvas traz como consequência as condições favoráveis para a ocorrência de incêndios florestais, muitos dos quais derivados das queimadas feitas por produtores rurais, queimadas estas que saem do controle e acabam se propagando por áreas cobertas por vegetação nativa. Então, é uma outra consequência grave do fenômeno do El Niño, essa redução das chuvas na Amazônia Oriental, que também, além de causar impactos ambientais em função, claro, não só da redução das chuvas, mas também pela situação extremamente favorável à propagação do fogo, que é a queda da umidade do ar, o aumento da temperatura do ar atmosférico. Então isso cria as condições ideais para que o fogo se propague mais rapidamente e cause grandes danos. Já tivemos épocas de El Niño em que o Brasil foi obrigado a solicitar a vinda de bombeiros de vários países do mundo para ajudar a debelar os incêndios em Roraima, no Pará, em outros estados da região, incêndios florestais de grandes proporções que causaram não só impactos ambientais, como grandes prejuízos econômicos. Uma outra consequência do El Niño está aqui. Espera aí que acabou indo no sentido contrário. Tem que pegar aqui que deu uma travadinha de novo. O aumento da temperatura acima dos padrões, principalmente aqui na região sudeste, região nordeste, região centro-oeste, Amazônia Oriental. Então você tem temperaturas acima da média, até mesmo porque uma das características ou uma das consequências do fenômeno do El Niño é justamente gerar essa elevação da temperatura em boa parte do território brasileiro. Na verdade, o El Niño, inclusive, ele causa invernos menos frios no sul do Brasil, então a ocorrência de geada, a possibilidade de queda de neve, por exemplo, diminui, né? Então, em outras áreas, você tem verões mais quentes, temperaturas mais abrasivas na região central do Brasil. Na região central, na região sudeste, por exemplo, o El Niño,
ele não altera assim os padrões de chuva não, que ficam dentro da média, mas altera os padrões de temperatura. Nós temos invernos mais quentes, assim como verões mais quentes, que é uma outra característica desse fenômeno, uma consequência desse fenômeno no território brasileiro. Aqui nós temos, passou aqui, né? Os incêndios florestais, né? Que ocorrem na Amazônia Oriental, né? Para que vocês tenham uma ideia, né? Dessa consequência danosa que o fenômeno do El Niño gera lá na Amazônia Oriental, quando então a região fica submetida, mais exposta à ocorrência desses incêndios florestais, que muitas vezes são causados, né, justamente pelas queimadas feitas por produtores rurais na região. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Eu estou retornando às gravações hoje. Estive muito gripado semana passada. Essa aula estava prevista para ser gravada no sábado passado, dia 18 de março. Hoje é dia 25 de março. Então, tive muita febre, muita gripe, mas graças a Deus já me recuperei. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Lembrando que o canal Geogênio, ele tem por objetivo a democratização do ensino da geografia. Razão pela qual eu solicito sempre aos seguidores do canal ajudarem a divulgar essas aulas para que um número maior de pessoas possam ter acesso, uma vez que o canal Geogênio não é monetizado, não será monetizado, e o único objetivo dele é ajudar os alunos que estão se preparando para os concursos militares, para um vestibular, para um concurso de uma escola técnica, possa ter essas aulas para fortalecer a sua base de conhecimento e a partir daí melhorar o seu desempenho e conseguir a aprovação no concurso. Então esse é o objetivo do canal Geogênio. Lembrando também que eu possuo grupos de estudos lá no Facebook, concurso SpaceX 2023, concurso Colégio Naval 2023, concurso Vestibular 2023, concurso ESA 2023, onde eu disponibilizo em PDF meus materiais sem custo nenhum também. Além das aulas, eu produzo materiais para reforçar a base de estudos de vocês e dessa forma ajudá-los a realizar os seus sonhos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!